18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você aí em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Começa agora o seu 18 horas, o programa de notícias e debates aqui da Mix FM. Carlos Júnior, Karime Leão, Cid Soares, Paulo Castro, Emi Luciano. Vamos juntos com você até às 19 horas. Valeu, Karime, Cid. Boa noite, Karime. Muito boa noite pra você, Carlão. Boa noite pra você sintonizado na 100,7 Mix FM. Estamos juntos até às 7 da noite com as notícias mais importantes do dia pra você. E é claro, temos cinema, temos também, agora tem jogo de futebol pra você que curte. Mais tarde vamos falar sobre isso, ok? Decisão. Sábado. Bora lá, né, Paulo? Exatamente, você tem no nosso Giro de Esporte. Inclusive tá rolando, né, vários memes aí, vários comentários, né? O pessoal lá do Caxias, né? Você está sabendo aí, né? Pois é. Tem uma treta, tem uma treta. Pegaram pesado, tem uma treta, mas tudo bem. Mais detalhes daqui a pouquinho. Vida que segue. Cid Soares. Tudo bem? Não, o pessoal tava me corrigindo que eu tava fora de posição aqui. Pra cá? Tá ok. Eu tenho que me colocar aqui, né? Nas câmeras. Hello, câmeras. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos. Participe do 18 horas também pelo chat do aplicativo Mano ou pelo nosso WhatsApp 993121007 com sua opinião, pergunta, sugestão. O programa é seu, venha com a gente. Vamos lá. Bacana, 6:01, participa da bancada do 18 horas. Todos os dias está aqui conosco o diretor de jornalismo da Rádio Mix, Paulo Castro. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix. Tudo certo? Tudo no ponto aí, Paulo? Hoje o programa tá bom, viu? Bacana. Bom, como aqui sempre, com a gente, como sempre, né? Grande Emi Luciano, Karime. Olá, galera. Olha só, a Bruna Cifuente prometeu ontem no canal da Mix. E cumpriu. No canal da Mix e cumpriu. Trouxe um bolo vulcão. Gente, vamos agradecer, todos comemos. Eu acho que não era pra comentar isso, mas tudo bem. Eu tô com a boca aqui só bolo. Era isso que estavam falando, não. Era o bolo vulcão. Sabe aquele bolo, galera, quando você tira a fatia, sai aquela larva de chocolate? Foi exatamente esse que ela trouxe. Muito obrigado, Bruna. A gente adorou. Show de bola. E galera que tá aí no canal, continua comentando muito, que eu tô de olho em vocês, que eu volto no final pra presentear 2 pessoas com ingressos de cinema. Tá bom? Um beijo, daqui a pouco eu volto. Tô de olho em vocês. Agora 6:02. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e finalmente está confirmada para o próximo dia 25 a primeira reunião do ano do Conselho de Administração da Suframa, que é o CAS. E para presidir o Conselho vai estar em Manaus pela primeira vez como presidente eleito Jair Bolsonaro, que vem acompanhado de ministros, entre eles Paulo Guedes da Economia. O CAS é o colegiado que aprova novos investimentos e a produção de novos produtos pelas empresas já instaladas. Vão ser analisados 60 projetos industriais, a maioria do setor eletrônico. Teremos novos fabricantes de TV e áudio com GBR Massahana. Isso aí. O empresariado e a classe política esperam que nessa reunião do Conselho da Suframa, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica deixem claro a intocabilidade do modelo e que as vantagens comparativas, né? Eu ia falar competitivas das também, empresas, né? Também das empresas aqui instaladas sejam preservadas. Está na hora do governo olhar para o Amazonas, né, Cid? Não dá mais para 6 meses de governo e nem o investimento federal feito. Verdade. Está na hora do governo dizer o seguinte: qual o papel da Zona Franca de Manaus na política industrial do país? Isso é muito sério, isso gera emprego, gera investimento e até hoje nós não sabemos qual é esse papel da Zona Franca na política industrial do governo. E sobre essa reunião do Conselho da Suframa, vamos conversar hoje com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEM, Wilson Périco, que neste momento participa de uma reunião na entidade, mas vai falar com a gente por telefone. Boa noite, Wilson Périco. O senhor nos ouve? Alô? Boa noite, ouço sim. É um prazer falar com vocês, da Mix e com todos os seus ouvintes. Muito obrigada. O que a classe empresarial espera desse conselhão, com as presenças do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes? Bom, primeiro a importância da reunião do Conselho de Administração da Suframa. Sem essas reuniões, nós não conseguimos aprovar novos projetos, novos investimentos para a nossa região. Então, é muito importante que isso aconteça, é o início de governo. Notoriamente, nós temos um antagonismo por parte da equipe econômica com relação a incentivos fiscais, que é uma prerrogativa constitucional do modelo Zona Franca,
Diferente de incentivos que são concedidos a segmentos da atividade industrial ou da atividade produtora, esse incentivo é um incentivo concedido a uma região para garantir a soberania nacional nessa nossa região. Foi esse o intuito desse decreto 288 e foi renovado em 88 para que o país pudesse preservar essa soberania e teve como efeito colateral uma atividade que hoje se concentra na indústria que traz contribuições socioeconômicas para o país. O que eu digo? A Zona Franca, diferente do que muitos falam, ela ajuda o nosso Estado a devolver à União em arrecadação de tributos federais valores que superam o repasse compulsório recebido pelo nosso Estado. Apenas 8 estados do país têm esse superávit, o Estado do Amazonas é um deles, e isso se dá por conta da atividade industrial do modelo Zona Franca. E lembrando que o modelo Zona Franca não gera riqueza e emprego somente aqui em Manaus, além dos quase 400 mil empregos diretos e indiretos que nós geramos aqui, nós geramos emprego em todos os estados do país, e no estado de São Paulo, por exemplo, são quase 200 mil empregos diretos e indiretos, ou seja, existe sim uma contrapartida socioeconômica do modelo que o governo federal, a equipe econômica principalmente, precisa reconhecer e respeitar para que o Estado continue tendo o seu modelo de sustentação mantido. Presidente, quem é que vai representar o empresariado na formação do Conselho? Deve ser a Federação das Indústrias, na figura do seu presidente, o Antônio Silva. Eu também faço parte da federação, eu sou vice-presidente da federação. A titularidade é do presidente e nós estamos muito bem representados. Perfeito. E qual o recado que a classe empresarial vai dar ao presidente e sua equipe econômica? O presidente Bolsonaro, ele já demonstrou por algumas vezes a simpatia, o respeito e o compromisso para com o modelo. O que nós precisamos é ter o mesmo compromisso por parte da equipe econômica. O Paulo Guedes, por exemplo, que é o ministro, nunca veio a Manaus. O presidente, sim, ele veio para cá 2 vezes quando em campanha. Tem até um compromisso de voltar a Manacapuru para falar com uma moça, uma menina que mora naquela cidade, e deve fazer também nessa visita, acredito. Mas a mensagem que nós temos é exatamente essa, que tentar mostrar e apresentar a equipe econômica, o Amazonas, o modelo Zona Franca, o Estado que nós conhecemos, porque o Brasil desconhece a nossa realidade. Isso é dever nosso, de mostrar, apresentar a nossa realidade a eles. Presidente, a realização de reuniões regulares abre perspectivas para a geração de novos empregos, para que o nível de emprego volte a crescer em Manaus? Sem dúvida, a reunião do Conselho é mandatória para que nós possamos atrair novos investimentos, consequentemente gerarmos mais empregos. Para isso, nós precisamos destravar a fixação de novos PPPs, para diversificarmos a família de produtos que temos hoje em Manaus, e nós esperamos que isso aconteça a partir dessa reunião. Nós temos um trabalho muito forte sendo feito e temos que reconhecer isso pela equipe da SUFRAMA, mas reconhecemos também as resistências existentes por parte da mesma equipe econômica a qual a SUFRAMA está subordinada, e essa resistência se dá menos nas questões técnicas, mas muito mais em questões políticas. O que eu estou falando? Nós precisamos desenvolver um nível de interlocução técnico e político para que o nosso Estado esteja representado e tenha as suas vantagens asseguradas uma reforma tributária que se avizinha. Não adianta esperar que a equipe econômica ou que alguém fora daqui faça isso por nós. Isso é um dever de casa, um dever de todos que trabalhamos e vivemos aqui, elaborarmos uma proposta para sermos participativos, contributivos
para com essa reforma tributária que é necessária, uma demanda da sociedade brasileira, e nós não podemos ficar à parte disso, mas temos que fazer de forma inteligente para preservarmos as vantagens, a investibilidade que o Estado tem hoje em atração de investimentos. Isso é a lição nossa. Presidente, existe algum projeto nessa pauta do CAS que o senhor possa destacar pelo volume de investimento ou inovação e geração de emprego? Então, eu não sei a pauta completa, eu sei que existe algumas propostas de PPD para a produção de patinete elétrico, para a produção de bicicleta elétrica, para a produção de luminárias LED, de painéis fotovoltaicos. Esses são PPDs que já foram solicitados há algum tempo, e eu espero que contemplem essas demandas na pauta de reunião do CAS. Como eu falei, a representação da indústria fica por parte da federação e eu não tive acesso à pauta ainda. Uhum. Presidente, como foi o desempenho do Polo Industrial de Manaus nesse primeiro semestre? Nós tivemos uma estabilidade, né? Apesar dos números de faturamento terem demonstrado um crescimento, mas eu julgo isso por conta da família de produtos que nós possuímos hoje, que tem um valor agregado maior. As motocicletas mais comercializadas são motos de maior cilindrada, os aparelhos de smartphone, tablets e telefone, e TVs também são produtos com um valor agregado maior. Eu falo de estabilidade porque na questão social o nível de emprego se manteve estável, né? Em torno dos 87 mil que nós tínhamos em janeiro. Não é, dentro da conjuntura atual do país, um dado. Infelizmente, perdemos a ligação telefônica com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIAM, Wilson Périco. Nós estávamos falando justamente da reunião que deve acontecer aqui em Manaus, né? Enfim, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Deve acontecer essa reunião ainda esse mês, né? Dia 25. Dia 25, para falar sobre o CAS. Nós estamos tentando, né, recuperar aqui o contato com Wilson Périco. Quando são 6 horas e 12 minutinhos em Manaus, você está sintonizando 100,7, o programa 18 horas, o programa de debates e notícias da Mix FM. Carmen Leão. E muito obrigada por você estar participando com a gente, pessoal que está interagindo com o Humano. São 90 pessoas, é isso? São 90 pessoas que estão com a gente aqui falando, interagindo, perguntando sobre os assuntos. A Bruno, o Rômulo, quem mais? A Laila, a Juliane, estão todos aqui interagindo e perguntando, querendo saber mais sobre, inclusive, a Zona Franca de Manaus. Já temos a ligação. De volta, Wilson Périco. De volta. Então, presidente, estávamos falando sobre o desempenho do Polo Industrial de Manaus nesse primeiro semestre. Então, eu disse que apesar de nós não termos tido um crescimento pela conjuntura atual da economia do país, o fato de nós conseguirmos manter uma estabilidade já é um alento. Agora, temos medidas que estão sendo encaminhadas dentro do Congresso Nacional, como a reforma da Previdência, que é importante para que o país possa ter recursos para resolver as deficiências de infraestrutura. Teremos, como eu falei também, a discussão da reforma tributária, e tudo isso certamente vai trazer um ânimo, uma confiança maior ao mercado, ao investidor, e nós esperamos que as nossas vantagens sejam respeitadas e mantidas para que nós consigamos sermos atrativos de novos investimentos, consequentemente o aumento de preços. Muito obrigada, então, pela sua participação hoje aqui no 18 horas da Rádio Mix. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIAM, Wilson Périco. Suas considerações finais. Não, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que estou sempre à disposição de vocês, é um prazer sempre conversar com vocês e com seus ouvintes. Dizer também que nós não podemos perder o otimismo. Eu tenho muita confiança que dias melhores para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa gente estão por vir.
e nós vamos usufruir desses bons momentos também. Com certeza. Muito obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Obrigado para vocês também. Boa noite. 18 horas. Carime Leão, 6 horas e 14 minutinhos em Manaus. Você está sabendo aí que a Manaus Cult já divulgou agora há pouco a programação oficial do Festival Passo a Passo 2019, não é isso, Carime? Eu me amarro nesse festival. Passo a Passo é lindo. A gente, realmente, as pessoas, elas voltam a ocupar o centro de Manaus, as praças públicas. É muito legal, Carlão. Zeca Pagodinho, Roberta Miranda, já são atrações confirmadas aí, né? Tem a Ludmilla, que inclusive é a Ludmilla que tá aí, não é isso? Você vai ter o que quer de mim. Bacana, olha aí, você pode curtir o Passo a Passo, que é considerado aí o maior festival de cultura da região norte do país. Agora chega a sua 6ª edição, inclusive, com música, artes e gastronomia lá no centro. A gastronomia, inclusive, é muito legal, né, Karim? Porque tem uma variedade muito grande. Cid Soares, você já apresentou também esse evento? Porque você apresenta todos, né? Não, esse eu não fiz parte não, Carlão. Então, podemos sugerir, fazer uma sugestão, né? Pode, assim, claro, né? por que não? Vamos junto. Que mais que tem? Gastronomia é muito bom, né? Tem gastronomia, artes, né? Artes e muito show. Teatro, né? Tem visitação ao museu que fica ali próximo. É uma programação bacana que tá aí, ó, nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro, como parte aí da programação, inclusive aniversário da cidade de Manaus, né? Tem também a Vanessa da Mata, que vai estar na área também. Eu adoro Vanessa da Mata. A Vanessa ano passado teve a Isa, não foi? É o MC da e a Vanessa da Mata aí, ó. Então vamos ouvir. A música nacional tá bem legal, cara. O pessoal aqui no Mano tá curtindo direto aí. 6 e 16. Eles estão gostando das músicas que a gente coloca também, mandando playlist. O Rômulo já tá mandando parabéns Manaus, é isso aí, Rômulo. Agora, é legal essa ação justamente por aquela história da gente reocupar os espaços urbanos, as praças públicas. O centro principalmente, né? Exatamente. O centro ali ficou abandonado há algum tempo, né? E marginalidade. Por várias situações, né, Paulo? 30 atrações locais vão fazer parte dessa programação. 30 atrações. Isso, muito Olha bacana. aí, Isso, atração local, bacana. 6 e 17, a gente segue em frente, né? Com 18 horas aqui na Mix FM. Mix. E hoje, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o presidente da ANAEL e representante da Amazonas Energia admitiram que a mudança na cobrança de ICMS vai impactar no aumento de energia para o consumidor final, ou seja, eu e você. O deputado federal Marcelo Ramos, que ingressou com uma ação no Supremo contra essa mudança, participou do debate e nos conta detalhes. Boa noite, deputado Marcelo Ramos. O senhor nos escuta? Boa noite, escuto bem. Boa noite a todos vocês e boa noite a todos os ouvintes de Manaus. Boa noite, deputado. Boa noite. Então, está confirmado que o consumidor vai pagar mais caro por conta da mudança na cobrança de ICMS? Isso ficou muito claro. Nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Eu fiz toda a argumentação técnica perante o presidente, o representante da empresa que comprou a distribuidora de energia no estado do Amazonas e também do presidente da ANEEL. E ambos reconheceram que a modificação feita pelo governo do estado do Amazonas de passar a cobrança do ICMS sobre os serviços de energia para substituição tributária, portanto, cobrar a energia já quando da compra da distribuidora, que compra da geradora, que isso efetivamente vai aumentar a tarifa. Deputado, a partir de quando esse aumento vai constar de fato na tarifa do consumidor? E ainda tem solução para brecar esse aumento, não? Olha, eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, já está só aguardando o parecer da PGR para que o plenário aprecie a cautelar. O mecanismo, é importante a gente tentar de uma forma didática, não é algo muito simples, mas de uma forma didática explicar o que aconteceu em relação ao ICMS da conta de energia no estado do Amazonas. Hoje,
qualquer cidadão pode pegar a sua conta de energia e você vai ver que tem lá o seu consumo, quanto você consumiu, e tem discriminado. ICMS 25%, você aplica 25% sobre o seu consumo e está lá na conta quanto que você paga de imposto. Você paga 25% exatamente sobre o seu consumo mensal. O que aconteceu? O governo, na gana arrecadatória e na gana de faquear o bolso do contribuinte para colocar dinheiro na conta do governo, por sinal, gasta mal, proibiu o aumento do servidor, não paga médicos em dia. O que o governo fez para arrecadar? Ele mudou a forma de cálculo, a forma de cobrança. Agora, quando a empresa que distribui, que é essa que leva energia para a sua casa, quando ela compra a energia da empresa que produz a energia, ela já recolhe antecipadamente o ICMS. Ah, mas então como é que ela cobra o ICMS do consumidor? Ela vai definir uma média ponderada. Qual é o problema da média ponderada? Média é maior do que o mínimo e maior do que o máximo. Menor do que o máximo. E menor do que o máximo. Portanto, esse critério vai criar uma regra de Robin Hood às avessas. Quem tem consumo mínimo vai pagar mais alto porque vai pagar na média, e quem tem consumo máximo vai pagar mais baixo porque vai pagar na média. Isso é absolutamente irracional. E mais, se a empresa não informar qual é a média ponderada de consumo, como é que vai ser cobrado? O Estado vai aplicar 150% sobre o valor que a distribuidora compra a energia da geradora e cobrar o ICMS em cima disso. Portanto, isso é uma covardia com o cidadão, com o consumidor amazonense. E as falas lá foram muito claras, de que das duas uma, ou isso vai aumentar diretamente na conta do consumidor amazonense, ou isso vai aumentar na conta CCC, que é uma conta distribuída entre todos os consumidores do Brasil. As duas alternativas são muito ruins, até porque esse modelo de cobrança de ICMS é claramente inconstitucional, e eu tenho certeza que o Supremo vai reverter essa decisão covarde do governo do Amazonas com os contribuintes e usuários de serviço de energia da nossa cidade e do estado do Amazonas como um todo. Deputado, e se não vai aumentar o imposto, qual é a justificativa para a mudança na cobrança pelo governo? Primeiro, eles insistem que não vai aumentar, mas agora eles não podem mais insistir que não vai aumentar. O que acontece? Quando cada um paga sobre o seu consumo, ninguém paga imposto sobre o gato e ninguém paga imposto sobre as perdas técnicas. Agora, como a empresa vai recolher o imposto de tudo que ela compra de energia, o cidadão vai pagar também o imposto sobre a parte da energia que é perdida com gato ou com perda técnica operacional. Estão entendendo? Então, também por isso vai aumentar, não só por causa da média. Hoje, o gato, como cada um paga o seu, o gato ninguém paga e a perda técnica ninguém paga. Agora, quem não tem gato vai pagar o imposto de quem tem gato e vai pagar o imposto da energia que a empresa perde por questões operacionais. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos. Suas considerações finais sobre esse assunto? Muito obrigado. Apenas para registrar que nós estamos aqui em Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal, lutando em defesa do consumidor amazonense, que não pode ser vítima desse desespero arrecadatório de um governo irresponsável que até hoje não mostrou para que veio e não mostrou capacidade de cuidar dos interesses maiores do povo do Amazonas. Se fosse um governo que prestasse bons serviços à população, talvez até a gente aceitasse pagar um pouquinho mais de imposto na conta de energia, mas pagar um pouco mais de imposto na conta de energia para um governo que não responde às demandas básicas da população do estado do Amazonas é algo que nós não vamos permitir e faremos todos os esforços para derrubar judicialmente essa decisão equivocada do governo do estado do Amazonas. Muito obrigada, deputado federal Marcelo Ramos. Uma ótima noite. Obrigado, uma boa noite.
Boa noite, doutor. O negócio é sério. Entrou em vigor nesta terça-feira a lista Não Perturbe para as operadoras de telecomunicações. É o seguinte, os clientes cadastrados no site nãoperturbe.com.br não poderão receber aquelas ligações de telemarketing de empresas para a venda de serviços, como pacote de telefonia, acesso à internet, TV paga, enfim, aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir, né? Todos os dias. Vamos aos detalhes. E na madrugada ainda. Também, né? Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Os consumidores apoiaram a iniciativa. Meu nome é Alfredo e eu acho que já estava na hora de tomar essa decisão, né? Porque ninguém merece ficar sendo perturbado por essas empresas que só querem oferecer planos e não aceitam às vezes não como resposta, e é uma situação muito constrangedora. Meu nome é Bárbara e sou a favor desta medida, acho justa, pois a quantidade de ligações que recebo diariamente são abusivas e poder ter a opção de escolha em recebê-las ou não é gratificante. A medida foi uma determinação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O gestor do Procon Amazonas, Jalil Frache, falou sobre a lista Não Perturbe. A lista será única e atingirá as principais empresas do setor, como Oi, Sercometel, Nextel, Claronet, Sky, TIM, Vivo, Algar. Caso continue sendo importunado, o consumidor pode fazer uma denúncia ao Procon, que poderá expedir comunicações ou notificações, como também impor sanções nos casos de transgressões ou violações de regras no cadastro para bloqueio do recebimento dessas ligações de telemarketing, mas não indenização. Caso o consumidor não obter uma resposta do Anatel ou se sinta lesado de alguma forma, ele pode procurar a sede do Procon Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, número 1500, Aleixo. Volto com vocês. Anota aí, se uma pessoa solicitar sua inclusão e continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações, ela pode ligar para o número 1331 e fazer uma reclamação. As sanções podem variar de advertência a multa de até 50 milhões de reais. Olha, acho pouco, viu? A Carla 35 está dizendo aqui, Karime, já houveram muitas solicitações para o Não Perturbe, né? Tem também para a cobrança. Eu tô dando uma dica aqui para vocês também, que eu passo muito mal com isso. Madrugada. Tá aqui. A Marina, né, falou, Karime, já houve muitas solicitações para Paulo o Não Castro. Perturbe. Eu já fiz meu cadastro, viu? Ela tá perguntando, começou hoje, Marina. Ela tá perguntando, olha. É uma pergunta? Desculpa, Marina, começou hoje. Você vai lá no site, né? Ou liga pro 1330 ou vai pro site nãoperturbe.com.br e inclui o seu nome, seu telefone, faça o cadastro direitinho. Verdade. Sem dúvida alguma, essa é a decisão mais acertada de todos os tempos, não é nem dos últimos, não. De todos. Mas deveria incluir também as empresas de cobrança que não param de me ligar, meu irmão. Começa cedinho isso, 7 da manhã. Porque lá o horário é diferente, então eles não têm a noção. Mas sabe qual é o lance? É que às vezes, a maioria das vezes, aliás, né? Perturba, velho. Não, atrás de outras pessoas, cara, que eu não sei nem quem é. Entendeu? 011 eu nem atendo. Tem uma notícia aqui, olha, em 12 horas, 247 mil linhas foram bloqueadas em plataforma de telemarketing, viu, Marina? Olha lá, quanta gente já se cadastrou aí. O site Não Me Perturbe permite que usuários não recebam chamadas Paulo Castro indesejadas Eu já fiz. de empresas de telecomunicações, isso segundo o Globo. Olha aí. Então, 13h31, galera. Bacana, agora são 6 horas e 28 minutinhos em Manaus. Você está em 100,7, é Mix FM. Nós estamos aqui com 18 horas e a partir de agora a gente vai curtir a música aqui no Playlist 18 horas. Atenção, você aí sintonizando a melhor de Manaus, hein? Vamos curtir aí mais uma do Playlist aqui na Novidade FM. Você está ouvindo 18 horas. Uma que você curtiu aí no Playlist do 18 horas, essa foi a Billie Eilish com a música Bad Guy. Mais uma aí pra você, né? Aqui no 18 horas, Billie Eilish é uma cantora e compositora norte-americana. Em 2016 ela lançou aí no SoundCloud o primeiro single Ocean Eyes, que logo se tornou um sucesso viral, inclusive.
clipe Bad Guy, de novo. Beleza. Vamos lá. A Billie lançou em março, aí no finalzinho de março, para ser mais preciso, né? O clipe Bad Guy, música e clipe que acabamos de conferir aí no aplicativo Humano. Você que tem o aplicativo Humano, pode conferir. Você que não tem, baixa rapidinho, de graça, num minuto. Com sugestão, não deixa de conferir também Ocean Eyes, tá? Que é sensacional. Exato. E aí faz parte do álbum When We Fall Asleep, o disco de estreia dela. A cantora foge bastante dos padrões pop, é claro que você pode conferir. E o clipe prova como ela gosta de ousar com imagens aleatórias. Bom, essas e outras você vai conferindo sempre aqui no playlist do 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. E você que curte coisas esotéricas ou até astronomia, né? Legal. Pode conferir, tá o finalzinho do eclipse parcial da Lua, que ele é visto em todo mundo. Você pode acompanhar ao vivo, né? A olho nu, parece que você consegue lá, quem tá aí. É mesmo, agora, nesse momento. Agora, temos imagens, produção? Temos imagens? Não, também tá no finalzinho, mas tá acontecendo. A fase de melhor visualização do fenômeno acontece entre as 5 e as 8 da noite, né? Horário de Brasília, poderá ser visto em todo o país. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham na mesma ordem. E assim, o planeta faz uma sombra na imagem do satélite natural. Estamos recebendo imagem da NASA aqui. Em geral, o eclipse lunar dura bastante tempo. Dessa vez, será em um horário bom, porque vai ser próximo do pôr do sol, ou seja, a Lua vai estar numa posição relativamente alta no céu. Ok? Então dá pra gente ainda conferir o finalzinho do eclipse. Agora 6h34, vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Carlão, e a todos que nos acompanham. Na Avenida Tanqueira do Neves, no Parque 10, após a rotatória do Mindu, o trânsito apresenta fluxo moderado em alguns trechos e intenso também em outros. E na Avenida Professor Newton Lins, em toda a extensão, os dois sentidos apresentam fluxo moderado e trechos bons também. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, participe com a gente aí do programa 18 horas, o programa de notícias, de debates da Mix pelo WhatsApp aqui da Mix, que é o 9312-1007. Um alô especial para você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo Humano. Valeu você que está no live, né, do Face, para você que está no Instagram. Bacana, agora 6h35. E o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual informaram que estão acompanhando o contrato do governo com a empresa Reviver Administração Prisional Privada para administrar o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Mais informações agora com Azaf Augusto. O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Marcos Vinícius, compareceu ontem ao TCE para prestar esclarecimentos sobre o novo contrato e apresentou vários documentos respondendo às notificações do tribunal. O valor desse novo contrato é 3,4 milhões de reais mais caro do que o anterior, com a Humanizar e Gestão Prisional. O conselheiro Ali Moutinho Júnior disse que o TCE vai fazer a análise dos dados apresentados. O tribunal vai acompanhar passo e passo para que nós possamos fazer frente às dificuldades que tanto assustam a população do Amazonas com relação ao sistema carcerário. O Ministério Público do Amazonas informou que está tomando conhecimento do contrato e vai averiguar se ele está sendo de fato cumprido. O MP também recomendou ao governo do estado a realização de concurso para que as funções administrativas do sistema carcerário sejam exercidas por agentes públicos. Com o novo contrato, o custo de cada preso passou a ser R$ 700 mais caro. Cada preso, no contrato com a Humanizare, custava em média R$ 4.100 por mês e passou a custar R$ 4.850 com a nova empresa. A Reviver Administração Prisional, que administra o Compage, ainda contratou a empresa Taurus Segurança e Vigilância, do empresário Raimundo Santana de Freitas, que fez campanha para o governador do Amazonas, Wilson Lima, como cabo eleitoral. A empresa, que foi contratada pela terceirizada, vai fazer segurança externa nas muralhas do Compage. Porém, a lei penal diz que são indelegáveis pelo Estado todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia no sistema prisional. Volto com vocês. Muito
Muito bem, 6h37, as empresas de especialidades médicas que prestam serviços de saúde ao governo do Amazonas concedem coletiva à imprensa nesta quarta-feira para revelar informações sobre a falta de equipamentos, remédios, materiais cirúrgicos e de enfermagem, também atraso no pagamento. Segundo o Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, o CIMEAM, os riscos de mortes de adultos e crianças aumentaram com o caos que se instalou na saúde do Estado. Vão informar também sobre a possível suspensão de determinados serviços prestados pela categoria. Médicos reclamam de atraso de até 4 meses de pagamento de serviços. A situação ficou ainda mais crítica com o anúncio de que o pagamento de dívidas deixadas por governos anteriores foi suspenso por tempo indeterminado e que o Estado só vai pagar se for obrigado pela Justiça. E lembrando que neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, o funcionalismo estadual vai realizar a assembleia conjunta na frente da Arena Amadeu Teixeira para decidir se será deflagrado ou não greve geral no estado. É uma situação crítica. Eu nem lembro de ter presenciado alguma coisa na história do Amazonas desse tipo. É verdade. 18 horas. O governador Wilson Lima sancionou nesta terça-feira a Lei 4.865, que garante o pagamento da segunda parcela do escalonamento, 10,85%, mais a data base de 2019, 4,58% aos policiais militares e bombeiros do Amazonas, totalizando reposição de 15,43% nos salários das categorias a partir do próximo mês de agosto, conforme acordado em abril, mês da data base. Da mesma forma, também está assegurado na lei o pagamento do retroativo da data base deste ano, referente aos meses de abril, maio, junho e julho. Os 4,58% referentes a esses meses serão divididos e pagos em parcelas iguais nos vencimentos de agosto até dezembro. Bom, é bom lembrar que os reajustes e promoções cancelados pelo governo são os que estão previstos para serem pagos a partir de setembro. Esta reposição dos policiais militares e dos bombeiros está fora do congelamento de salários imposto pelo governo. Cidades. E o primeiro dia de obras nas ruas do Distrito Industrial 1, no entorno da Bola da Suframa, na zona sul de Manaus, foi marcado pelo trânsito mais lento que o habitual nos horários de pico. Essa primeira fase de recuperação da malha viária deve durar de 20 a 30 dias. Desde o último sábado, a área está com um estreitamento na pista que contorna a rotatória na Avenida Rodrigo Otávio. Nesse período, o Manaus Trans prevê congestionamentos nos horários de pico, início da manhã e no final da tarde, quando há grande fluxo de veículos por conta do Distrito Industrial. Essa obra faz parte do pacote de recuperação do sistema viário do Distrito Industrial, que deve durar 6 meses. É uma obra que está sendo executada pela Prefeitura com recursos de 136 milhões de reais da Suframa. Então nessas horas de pico, a solução aí seria driblar o trânsito travado e evitar a Avenida Rodrigo Otávio, principalmente os carros de passeio. O problema é que não há opção, Acho como que é que rota vai... de fuga, Olha, é difícil, tem que dar uma volta, Eu acho que eu entendi um negócio, tô querendo captar uma mensagem aqui hoje. Vem aí as bicicletas elétricas, uma boa. os patinetes. Mas partiu, hein? Sombra, patinete tem problema de buraco. Vambora, vamos tentar. Vambora, como assim? Pedalar. E patinete com buraco com esse sol vai ser lindo. Vambora, com buraco, eu não pensei nisso. Também tem isso. Tá bom. Morreu gente lá em São Paulo, não foi pouco não, hein? Por conta disso, né? Verdade. Bom, agora 6 horas e 41 minutos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, e suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e pela Receita Federal sem autorização prévia da Justiça. O número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados no Amazonas cresceu. Nada menos que 177% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o igual período do ano passado. Foram autuados aí 1.199 condutores por esse tipo de infração no período de janeiro a junho. E nesse período, em 2018,
foram registrados apenas 433 ocorrências do tipo. Bom, esses números mostram que essa prática tão perigosa e criminosa ainda é comum aqui no nosso estado, né? Para se ter uma ideia, no total de 10 mil testes aplicados, 11% deram positivo. E a multa é cara, hein? O motorista autuado paga uma multa aí de R$ 2.934. Tá bom aí, Cid? Se for reincidente... se for reincidente, vai para 4 mil, vai para 5 mil. 5 mil reais de multa, de multa. Ué, chama o Uber, não é melhor? Mais seguro, mais tranquilo. E barato, né? Sem noção, cara. Barato. Sem noção isso. É, muito mais barato. 6h42. Principais notícias do dia. Principais. O Globo, Toffoli suspende investigação sobre Flávio Bolsonaro com dados de COAF e Receita. Presidente do STF paralisa processos em que investigadores tenham obtido dados bancários de órgãos de controle sem autorização da Justiça. O Estado de São Paulo, Toffoli atende a pedido de Flávio e suspende inquéritos com dados do COAF. Folha de São Paulo, chefe da Lava Jato no Rio de Janeiro, diz que ato de Toffoli barra a maior parte das investigações de lavagem. Portal Único, juiz nega ação pública para baixar o preço da gasolina em Manaus. Portal Toda Hora, Bolsonaro virá a Manaus para a reunião do CAS no dia 25 de julho, diz o Frama. E no 18horas.com.br você vai saber que vereador de Manaus critica a omissão da prefeitura com o transporte público. Que investigação sobre venda ilegal de madeira da Amazônia chega aos Estados Unidos. E que a juíza nega a indenização ao homem que teve fotos da sua prisão divulgadas aí pelo Estado. Essa é boa, hein? Try out. Tem ingresso pra arquibancada, cortesia por aqui. Aliás, olha, a gente vai mesmo, né, Paulo? Vamos confirmar isso aí? Joguinho do sábado, né? Sábado na Arena da Amazônia. Manaus e Caxias. Manaus e Caxias, sábado na Arena da Amazônia. Você é convidado da Mix? Ok, você é convidado da Mix. Participa da programação do nosso programa 18 horas, certo. Né, Cid? Daqui a pouco eu vou sortear então 2 convites. Arena lotada sábado, viu? Imagina que ferro, mais de 30 mil pessoas, isso vai ser farra, irmão. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá também, Cidão. Eu não. Bacana, então vamos a mais um playlist aqui em 100,7, playlist do 18 horas, você vai conhecer aí mais uma música, vai curtir mais uma música aqui em 100,7 no playlist da Novidade FM. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em entrevista ao site Bandwagon, Elligate disse que todo mundo já passou pelo desgosto, todo mundo fica apaixonado, a sensação das borboletas no estômago, lembra disso? É maravilhoso. Meu irmão, com o qual todos podem se relacionar. E afirmou que o fato de as músicas dele tocarem as pessoas é porque são simples, com melodias lentas, fáceis de cantar. A letra, inclusive, tem aquilo, Cause I Want You, Cause I Want You. Cause I Want You. Sem contar as letras, né, que tocam o coração e mantém a música sempre tocando na nossa cabeça. Valeu, Alligate, mais uma do nosso playlist. Aqui no 18 horas da Mix FM. Eu ia falar novidade, você não deixou, cara. Vamos lá então, olha, agora 6h49. Boa. Bom, se liga aí. Porque agora nós temos entrevista, no sábado nós temos um jogo decisivo na Arena da Amazônia, né, não, Cid? Cara, Manaus enfrenta o Caxias do Rio Grande do Sul, no jogo válido aí para o acesso. Esse Caxias é bom, Cid? Esse Caxias ou não? Cara, eu acho que não. Mas enfim, eu vou saber já disso. Né? Vai ser um jogo válido aí para o acesso da Série C do Campeonato Brasileiro e Manaus precisa ganhar por 2 gols de diferença para garantir o acesso. Se o saldo for só de 1 gol, a decisão vai para pênaltis. Não é o que nós queremos, né? Muito bem. Tem chance. Promete ser um jogo tenso. Exato. A primeira partida em Caxias houve uma confusão depois do jogo e nas redes sociais, né? Torcedores do Caxias postaram vários comentários preconceituosos, agressivos contra os manauaras e você confere algum deles aí. Abre aspas. Vamos ter que levar uns jesuítas para educar esses índios. Escreveu Matheus Henrique da Silva, né? Um José Manuel, mais conhecido por Zé Mané da vida, né? Zé Mané da vida. Não existe nada mais chato, abrindo aspas aqui para esse cara também, não existe nada mais chato do que essas baratas humanas manauaras trocam acesso por espelho e escova de cabelo, escreveu Lucas Hissinger. Quer dizer,
Não sei nem como classificar esse tipo de comentário, né? O que você fala? Não é rivalidade. Isso já é preconceito. Nada justifica. Isso é odinho. Isso é xenofobia, isso é preconceito. As pessoas esquecem. Mas isso é geral também, né? Ignorância. Eles fazem isso. Não, mas é uma ignorância absurda. Não, uma coisa é você chamar flamenguista de urubu, uma coisa é você falar... Urubu é feio também. Urubu é horrível. Não, gente, mas uma coisa é a nossa rivalidade. Uma coisa é verdade. Agora, isso já é baixo nível, né? Isso não tem classificação. Bom, é aquela história. Mas para falar sobre esse assunto, esse jogo, vamos conversar agora por telefone com o presidente do Manaus Futebol Clube, Luiz Mitoso. Boa noite, presidente. O senhor nos escuta? Escuto. Boa noite. Boa noite, presidente. Como vai? A Karine, o Carlão, Fito Soares e tudo o bem, Paulo querido? Castro. Exato. Eu estava ouvindo vocês aqui e a introdução de vocês foi tudo que eu queria ouvir. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, presidente. Olha, só não foi depois, foi antes, durante e depois. Ok. Nós já chegamos em Caxias e aí eu ouvi a Karina falando em que houve uma... Não foi nem descortesia, porque isso não se pode dizer rivalidade, porque rivalidade é Caxias e Juventude lá em Caxias do Sul. O Manaus não é rival do Caxias. Nós estamos num campeonato de Série D, um campeonato que tem todo o Brasil participa, representantes do Norte, Nordeste, Centro-Sul, Sudeste, Sul do país. É o campeonato mais democrático do Campeonato Brasileiro, é a Série D. Não é nem a A, nem a B, porque a A e a B ficam muito elitizados, com clubes mais de elite do futebol brasileiro. E esse não, a Série D, eu acho que é o campeonato mais democrático, onde tem todas as representações de todos os estados brasileiros que estão ali, sendo vistos, né? E o Manaus foi a Caxias do Sul, uma cidade bonita, uma cidade onde eu só ouvi bem, eu não conhecia a Caxias do Sul para passar 3 dias, estive passando por lá, mas eu estava com um grupo e vivenciei uma noite de terror, uma noite onde não deixaram não só a equipe do Manaus, seus dirigentes, torcedores ali no hotel, mas todas as pessoas que estavam hospedadas naquele hotel. Foi uma ação trabalhada, uma ação bem orquestrada, inclusive, com muita tranquilidade falo isso, inclusive com a própria Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, porque ao chamarmos ali a polícia para fazer a ação, eles chegaram lá e disseram que não tinham nada a ver com aquilo e o hotel que tinha que tomar as providências. Ora, nós estávamos falando de bagunça externa, na rua, aonde de meia em meia hora iam lá soltar foguetes. Presidente, de meia em meia hora acionavam uma sirene alta e ensurdecedora, né? Presidente, eu acho que a resposta para isso é a nossa educação, o nosso bom senso. De insultos, discriminação, inclusive discriminação até racial, porque quando você chama alguém de índio, você está denotando e colocando uma conotação para baixo. Dependendo do tom de voz, né? Eu tenho orgulho de ser índio, eu sou manauara. Gente, somos brasileiros. Presidente, eu disse que somos todos brasileiros, gente. Não existe. Somos todos brasileiros. Não existe. Mas, tudo parente, parente. Não é muito difícil a gente entender e compreender isso não, viu? Porque eles têm uma história de separatistas, de se separar do Brasil. Então, eles olham para o Norte realmente como algo muito insignificante e lamentavelmente eu falo isso porque somos todos brasileiros e o Amazonas recebe todos, inclusive tem muitos gaúchos aqui, muitos gaúchos, tenho amigos gaúchos, né? E lamentavelmente a gente ouve de uma parcela, né, dessa turma e espero que tenha sido uma parcela bem
insignificante que tenha feito isso. Presidente, eu acredito até que não podemos jogar todos em vala comum, né? Tem muita gente boa no Rio Grande do Sul e vamos fazer o contrário, vamos recebê-los aqui com dignidade, com presteza e tal, com educação e elegância. Agora, eu lhe pergunto... O amazonense faz isso com muita tranquilidade. Lógico. O amazonense é um povo educado. Claro. Presidente, eu lhe pergunto, o senhor já viu agora ele jogando, sabe que é um time que não é muito fácil, mas quais são as suas expectativas para esse próximo jogo? Olha, nós temos a maior tranquilidade nós assistimos o jogo, eu estava lá presente, nós vivenciamos tudo aquilo e contra uma torcida hostilizada, uma noite mal dormida, como disse, todas essas hostilidades, fomos a campo e foi um jogo muito parelho. Se fosse um jogo tão com uma larga vantagem, teria tido uma larga vantagem no placar. Então significa dizer que são duas equipes muito bem preparadas. O Manaus é uma equipe muito bem preparada. O Caxias é uma boa equipe, longe disso. A Caxias é uma boa equipe. Agora, nós queremos em casa todo o nosso a favor, também, como eles tiveram o clima lá, frio, nós vamos ter o clima quente aqui para eles. Eles vão sofrer um pouco com isso, como nós sofremos com frio, é normal. Os jogadores estavam com os pés anestesiados, não sentiam o pé. Nossa, aí é ruim. Né? Tiveram calafrio já para entrar em campo. Tivemos que ter uma ação diferente, né, daqui nós do padrão, primeiramente tomamos aqui, né? Mas agora então, na nossa praia, presidente, também aqui, vão ter o calor humano, claro. Vai ter o calor humano da arena, se Deus quiser, com mais de 20 mil pessoas ali torcendo e gritando e torcendo pelo Manaus. Eu aposto 3-1, eu aposto 3-1. E o jogo, presidente, é às 3h, não é isso? Sim, 3h, no pleno calor amazônico. Na nossa praia, presidente. Vai ser lindo, vamos fazer uma festa maravilhosa. Vamos lá. Né? Onde vamos entregar convites aqui no 18 horas, no Face também no 18 horas, pra gente engrossar essa torcida aí e mostrar que somos educados e lindos e maravilhosos. Nós temos o povo amazonense é conhecido Brasil afora como povo hospitaleiro e não será diferente. Nós recebemos de todas as plagas, de todos os lugares no Brasil. Pode ver da Zona Franca, nós recepcionamos todos os brasileiros de todos os lugares. Então aqui, hoje, nós até perdemos um pouco da nossa cultura por conta disso. Até faço uma meia-culpa falando que nós perdemos um pouco da nossa história, mas é uma história que está sendo reconstruída, bonita, com todos os brasileiros de todas as plagas, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e a gente, o Amazonas e o amazonense, sabe recepcionar muito bem, e recepcionaremos muito bem o Caxias aqui. Pra cima, Manaus, né? E onde compra os ingressos, presidente? Na Arena direto? Nós temos vários lugares. Nós temos agora vendendo na Arena Amadeu Teixeira, ali perto da Arena da Amazônia. Nós temos um ponto lá. Temos todas as lojas Hiper Esportes, que tem 8, 9 lojas em vários lugares dentro do DB, do Carrefour. Temos outros pontos de vendas aí que agora não me falha a memória. Mas enfim, são quase 30 pontos de venda de ingressos. E olhem só, a torcida amazonense, ela tá tão ávida por esse momento desse jogo, de a gente sonhar com esse acesso, e que hoje já nós conseguimos vender quase 5 mil ingressos, beirando 5 mil ingressos. Então, eu estou prevendo um público que nós podemos nos surpreender. Eu creio que mais de 20 mil pessoas haverão de lotar ali a Arena da Amazônia no sábado às 15 horas. Muito bem, muito obrigada, presidente do Manaus Futebol Clube, Luiz Mitoso. Conversamos com o presidente. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo apoio sempre prestigiosa que vocês dão ao futebol amazonense, especialmente nesse momento ao Manaus Futebol Clube. Conte com o nosso apoio, nosso carinho, e qualquer coisa estamos à disposição. Valeu, presidente. Agora 6h59. Hoje é terça-feira, dia de coluna da Anafice Valois, direto de Brasília. Vamos lá. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Mix FM.
E nesta terça-feira não poderia deixar de cumprimentar nossos deputados estaduais. Aqueles deputados representantes do povo do estado do Amazonas, que de maneira exemplar votaram contra a aprovação do chamado pacote de maldades do senhor Lima. E ainda que vencidos em plenário, se mantiveram fiéis à alta missão constitucional que lhes foi delegada e exerceram o poder político respeitando os princípios da soberania popular adotado por nossa Constituição Federal. E não foram derrotados, ao contrário, deram-se o passo inicial a caminho das necessárias transformações. E assim nos ensina o eminente ministro Celso de Mello, em defesa pública do voto vencido do também ministro Marco Aurélio de Mello. Aquele que vota vencido, por isso mesmo, deve receber o respeito de seus contemporâneos, pois a história tem registrado que nos votos vencidos reside muitas vezes a semente das grandes transformações. E a semente foi plantada pelos deputados Serafim Correia, Cabo Maciel, o gigante Wilker Barreto, Dermilson Chagas, Augusto Ferraz e pelo presidente Josué Neto, a quem rendo minhas homenagens. E para finalizar a nossa participação nesta terça-feira, no 18 horas, sugiro que alguém da equipe do governo informe ao senhor Lima que estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais vêm atrasando o pagamento de pessoal e de fornecedores nos últimos 10 anos. Portanto, não podem ser comparados ao estado do Amazonas, que nos últimos 30 anos vem mantendo o equilíbrio fiscal e o pagamento de seu funcionalismo em dias, antecipando inclusive o pagamento do 13º salário. E apenas para registrar, foram sim, nos 6 primeiros meses de gestão do senhor Lima, que o equilíbrio fiscal de nosso estado passou a ser ameaçado. E por hoje é só. Nafice Valois de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite. Boa noite, agora 7 horas e 2 minutinhos. Boa noite, tem resultado de promoção e tudo mais com o M. Luciano. Não é esse, Cid? Bora lá ver qual é aí a situação atual. Vamos lá, quem vai pro cinema é o Alax Barreto e o Rômulo Vitor França. Parabéns. Bom, e quem vai assistir a Manaus e Caxias vai ser a Carla Lima, que participou aqui pelo Mano. Vai com a gente aí. Né? Ganhou um par de ingressos. Tá, Carla? Vai levar alguém com você. Manaus e Caxias é 3-1, é isso, Paulo Castro? Também tô nessa. Vamos fazer um bolão, né? Bora. Aí amanhã a gente faz o bolão. Amanhã a gente faz o bolão, gente. Bolão. Obrigada. Editorial 18 horas agora. Editorial 18 horas. Muito bem, noticiamos aqui hoje uma decisão judicial importante. Um juiz negou um pedido de órgãos de defesa do consumidor do estado que queriam obrigar os postos de combustíveis a reduzir preços. A Constituição brasileira é clara. A ordem econômica no país observa os princípios da defesa do consumidor, mas também os princípios da propriedade privada e da livre concorrência. A Constituição assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. As leis de defesa do consumidor foram conquistas do povo brasileiro. Não podem ser usadas de forma a promover personalidades e também caça às bruxas. É bom lembrar que os tabelamentos de preços no país levaram à hiperinflação e também a maior pobreza, a mais pobreza. O cartel em qualquer atividade é crime, mas é preciso que os órgãos fiscalizadores comprovem essa prática. Do contrário, é só campanha, propaganda, ação midiática de quem usa o poder público para se promover. Fazer campanha de perseguição é ruim para o próprio consumidor, que passa a acreditar na mentira de que o Estado pode controlar os preços. Não pode e nem deve. Usar a lei em defesa do consumidor, sim. Usar a lei e os recursos do Estado para fazer campanha em proveito político e eleitoral, não, ok? Despencados de voos cansativos. 7h04, daqui a pouquinho. Você continua aí na Mix, a gente volta com você amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um beijo.